Vamos continuar aqui girando a nossa reportagem agora com a editora de assuntos internacionais da Band News TV, Beatriz Ferretti, porque daqui a pouco o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai conceder uma entrevista coletiva para falar sobre um anúncio feito por ele de que vai expulsar, basicamente, moradores de rua da capital americana, de Washington. Meu Deus, como isso? Como assim, Beatriz Ferretti? E eu vi aspas do presidente que quer jogar para longe os moradores de rua, que quer fazer uma limpa na cidade. Não é bem assim, né? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Oi, Lupato. Oi, Sabina. Oi. Bom dia para todos os ouvintes. Desde ontem o Trump está fazendo uma série de publicações na rede social Truth, dizendo que houve um aumento de moradores em situação de rua em Washington, D.C. e atrelando o número de moradores em situação de rua ao, segundo ele, número crescente em crimes, da criminalidade na capital americana, embora dados oficiais mostrem o contrário, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui. Mas, por exemplo, ontem ainda o Trump escreveu na rede social, abre aspas, os sem-teto precisam se mudar imediatamente. Nós lhe daremos lugares para ficar, mas longe da capital. Os criminosos, vocês não precisam se mudar. Nós os colocaremos na cadeia, onde é o lugar que eles pertencem, fecha aspas. Então, dizendo que aqueles que cometerem crimes serão presos e moradores em situação de rua que vivem em barracas, em tendas, enfim, ele até publicou fotos de alguns deles, serão realocados para bem longe de Washington. Para onde? De que forma? Como é que vai acontecer essa operação? Não falou, não deu detalhes, mas daqui a pouquinho, às 11 da manhã no horário de Brasília, o Trump vai fazer um anúncio na Casa Branca para detalhar essa operação e que também deve contar com a mobilização ou da Guarda Nacional ou de militares do Exército. Estou acompanhando aqui reportagens dos principais jornais americanos, não só com viés mais democrata, mais republicano também. Eu cito aqui, por exemplo, a rede de TV Fox News, que já está divulgando que o Trump deve anunciar a mobilização de cerca de 1.000 agentes da Guarda Nacional, cerca de 100 agentes do FBI, ou também pode mobilizar as tropas do Exército mesmo para conter o que o Trump diz que é uma alta na criminalidade. Ele entrou em uma queda de braço com a prefeita de Washington, que é uma política democrata, Muriel Bowser, dizendo que ela até é uma pessoa boa, mas não conseguiu controlar a violência em Washington. Dizendo que a cidade está passando por um pico de criminalidade, destacando crimes violentos, e aí ela rebateu. A prefeita disse que os crimes violentos caíram para o nível mais baixo em 30 anos, e de fato, nos últimos 7 meses houve uma queda de 26%, de acordo com dados do próprio governo. Houve um pico em 2023, ainda como um reflexo pós-pandemia, mas no ano de 2025 os crimes estão em queda, de acordo com os dados, portanto, do governo, embora ainda haja um problema com a violência armada. Em 2023, Washington teve a terceira maior taxa de homicídios por arma de fogo entre as cidades norte-americanas com população acima de 500 mil habitantes. O Trump intensificou esse discurso contra a criminalidade em Washington depois da tentativa de assalto e sequestro na semana passada a um ex-funcionário do Departamento de Eficiência Governamental, aquele DOGE, que era chefiado pelo Elon Musk. Tentaram levar o carro dele e tal, aí ele ficou ferido e aí, desde então, o Trump vem aumentando esse discurso, né, essas ameaças de que vai federalizar a segurança em Washington e vai limpar, entre aspas, a capital. E agora há pouquinho ele fez novas publicações na rede social dizendo que hoje é um dia da libertação para Washington D.C., que ele vai salvar a cidade e vai fazer a capital americana ser grande novamente. O Trump precisa entender que são seres humanos, né? Não dá para fazer esse tipo de atitude, simplesmente mandá-los sei lá para onde. Ele ainda vai divulgar como é que seriam essas atitudes, mas não dá para tirar assim. Dá para oferecer moradia, dá para oferecer abrigo provisório, dá para oferecer alternativas de cuidado para essas pessoas, assim como tem na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem isso e mesmo assim enfrenta o problema. Agora não dá para radicalizar em hipótese nenhuma. E também confundir aí
aqueles que são dependentes químicos com os moradores em situação de rua, porque com certeza no meio deles há dependentes químicos na grave crise que aí sim, isso é verdade, os Estados Unidos enfrenta com o fentanil, né? Que é a nova droga dos Estados Unidos e que tem destruído a vida de muita gente, mais forte ainda do que o crack. Então essa sim deveria ser uma providência. Às vezes até, se for o caso, com internação obrigatória, compulsória, que eu particularmente defendo. Agora, simplesmente expulsar os moradores em situação de rua da capital não faz o menor sentido. Até porque não se pode radicalizar, concordo, Sabino, mas também é longe de uma generalização, né, que ele trouxe, porque ele colocou tudo no mesmo balaio, morador de rua, usuário de droga e criminoso. Não se pode generalizar tudo, né? São coisas bem diferentes e uma tá longe de necessariamente dizer a outra. Então, separar e principalmente ter essa responsabilidade, né, da assistência social acima de tudo. Beatriz Ferretti, você volta mais tarde aqui no Manhã Bandeirantes. Se você tiver detalhes, viu, Beatriz, depois do que ele anunciar, por favor, volte aqui com a gente. Vou acompanhar então já e trago atualizações mais tarde. Obrigado. Valeu, obrigado.